Graças a Deus. O irmão estava falando que o som estava com eco. Obrigado. Agora está melhor. Agora está melhor, graças a Deus. Gênesis, capítulo 12. Vamos falar da palavra do Senhor, amém? E que Deus vai nos abençoar rica e poderosamente. Precisamos chegar a um número que nós determinamos para iniciarmos, amém? Eu dizia que Jesus que nós pregamos é Jesus que vive. Eu acredito que se tu conhecesses os planos de Deus, se Deus tivesse revelado os planos, e naquele momento você estivesse lá, você também teria gritado, solte um Barabás, porque era necessário que Jesus ocupasse o lugar de Barabás e Jesus tomasse o lugar do pecador, amém? Para a minha salvação e para a sua salvação. Eu também gritaria, solte um Barabás, solte um Barabás, solte um Barabás. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo, irmãos. Graças a Deus. Nossa palavra está no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos falar acerca da fé. Amém. E vamos falar de uma história muito interessante que encontramos na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. É difícil falarmos de fé sem mencionarmos o pai da fé. Amém. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Amém. Todos bem-vindos. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Amém. Mas a live vai ser gravada, então sempre que puder vai voltar a ver. O irmão diz que está com problemas de rede. Deve ser mesmo pela... Thank you, Jesus. Gênesis capítulo 12... versículos 1 a 3. Vou prosseguir com a leitura da palavra, amém? Vamos ganhar tempo escasso. Hoje vamos iniciar nossa oração. Todos os remanescentes, todos aqueles que não desistiram, né? Por conta das dificuldades que enfrentamos, que possam... Amém. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. A Bíblia diz, vamos lá. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e de casa de seus pais. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei e o seu nome será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você abençoarei todos os povos do mundo. Amém. Encontramos aqui uma palavra muito interessante. Deus falando a Abraão para sair da sua parentela. Ler é muito fácil. Ler essa palavra é muito fácil. Mas quando tentamos ficar no lugar, nos colocarmos no lugar de Abraão, percebemos uma coisa muito interessante. Sair de um lugar onde você viveu durante muito tempo. Acredito que mesmo o Abraão estava num conforto, já estava conformado com o modo de vida que ali tinha. Amém? Mas Deus tinha um plano melhor para a vida dele. Deus tinha uma coisa, tinha algo melhor, tinha algo maior para a vida dele. Então Deus, quando fala a Abraão, fala para ele sair da sua casa. Não diz para onde ele vai, mas manda ele sair da sua casa. Ouvir a voz de Deus e obedecer é um desafio. Amém. Se Deus te encontra tu numa condição muito boa e diz, tu tens de sair desse lugar onde você se encontra, porque eu quero te levar para um lugar melhor. Dificilmente você ouve a voz de Deus e obedece. Amém. Abraão viu isso. Acredito que chegou para a sua esposa, Sara, e disse, olha, Deus me apareceu e disse-me que eu devo sair, que eu devo sair desse lugar.
Então nós precisamos sair desse lugar, ir para um lugar. Que lugar? O lugar eu não sei. Vamos escolher um caminho, vamos seguir. E Deus lá vai se manifestar, amém? Ouvir a voz de Deus e obedecer é muito difícil. Mas pela fé, Abraão ouviu e obedeceu. Saiu da casa da sua parentela porque tinha uma promessa de Deus, amém? Se Deus promete uma coisa, Deus é fiel para cumprir. Você precisa crer, você precisa ser fiel, você precisa permanecer na sua presença, amém? Deus tem algo, Deus quando promete algo, quando tem algo na sua vida, independentemente do tempo, Deus cumpre, amém? Thanks, Jesus. O tempo pertence a Deus. Nós podemos determinar, mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Porque as coisas dependem de Deus. Deus faz as coisas como Ele quer. Então nós não podemos estar nos lamentando se alguma coisa não está a correr como nós queremos, amém? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Se estás numa determinada situação e tu és uma pessoa que ora, então permaneça, mantenha fé. Pois Deus sabe, onisciente é uma pessoa que sabe todas as coisas. Todas as coisas. Não há coisa que Deus não sabe. Deus sabe do seu estado atual. Se você está passando por uma dificuldade, se calhar é porque você precisa estar num lugar melhor, num lugar maior, ou está sendo capacitado para algo maior. A prova, quando nós passamos pela prova, muitas coisas acontecem, muitas coisas são difíceis na nossa vida. Nós temos dificuldades de gerir, de lidar com essas coisas. Na prova, muitas pessoas não falam, se afastam, muitas pessoas se apartam de nossa vida. Nós ficamos, a maior parte das vezes, ficamos sozinhos, solitários. Assim também nas faculdades, quando estamos numa prova, o docente não fala, não se manifesta, os colegas do teu lado não te ajudam, todos permanecem em seus lugares, porque a prova é para tu resolver. Então, na prova existe um silêncio. Amém? E nesse silêncio, tu é que deves fazer alguma coisa. Permanecer, ultrapassar, esperar aquilo que Deus tem para ti mais à frente. Abraão tinha uma promessa, tinha algo melhor para ele à frente. A única coisa que ele precisava fazer era sair e seguir um caminho que ele não sabia qual seria. Deus somente disse, para uma terra que eu te mostrarei. Não uma terra onde Abraão conhecia, era uma terra desconhecida para Abraão, mas pela fé na palavra de Deus. Amém? A Bíblia no livro de Romanos 10:17 diz que a fé, amém? Vamos meditar. Romanos 10:17. Thanks, Jesus. Enquanto isso, vamos abrir também Mateus 14, versículo 20 a 30. 10:17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Amém. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, para nós termos fé, nós devemos ouvir, crer, amém? E não duvidar. Fé significa ausência de dúvida. Quando nós temos fé, automaticamente nós não duvidamos, acreditamos. Porque quando colocamos dúvidas, automaticamente anulamos aquilo que nós conectamos, a nossa fé, anulamos nossa fé. A mulher do fluxo de sangue não recebeu imposição de mão, não recebeu nenhuma palavra de Jesus antes. Ela simplesmente creu, teve fé, que somente por tocar as vestes de Jesus seria curada. Quando nós cremos e acreditamos, quando nós colocamos confiança naquilo que Deus, naquilo que nós ansiamos, nós conseguimos, independentemente de qual seja o tamanho, a grandeza dessa coisa,
nós conseguimos alcançar. Nós precisamos ter fé em Jesus, crer nas promessas de Deus, crer naquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Abraão não sabia para onde iria, mas Abraão tinha uma palavra de Deus, tinha uma promessa de Deus. E a promessa, quando Deus promete, Deus cumpre, independentemente do tempo. Abraão, quando lhe disseram sai, ele tinha 75 anos. Abraão foi prometido um filho. Escuta muito bem. Abraão foi prometido um filho. Ele ficou mais 25 anos e não viu esse filho. Quer dizer, ficou mais uns 20 anos e poucos sem ter visto esse tal filho que foi prometido. 20 anos. Amados. 20 anos. Abraão só teve filho aos 100. Amém. Abraão só teve filho aos 100. Então ele esperou durante muito tempo, muitos anos. Imagina uma pessoa quando atinge uma determinada idade, ela já não pode atingir a menopausa, já não pode gerar filho. Mas para Deus nada é impossível. Deus tinha uma promessa para Abraão. E Deus cumpriria essa promessa no tempo dele. Abraão, quando os anos se passaram, Sarai disse a Abraão, olha, toma a serva, cria para que ele te dê uma descendência, senão eu vou morrer sem te dar nenhuma descendência. Sarai era estéril. Então Abraão teve um filho. Mas Deus não era esse filho que Deus tinha destinado para ele. O filho que Deus tinha destinado para ele viria da sua própria esposa, não da serva. E Sarai teve Isaac. E tudo quanto Deus prometeu a Abraão, Deus cumpriu. Toda a geração foi abençoada. Amém? Não é fácil ouvir a voz de Deus e obedecer. Precisamos permanecer. Encontramos Pedro, homem muito, muito valente, que passou por momentos terríveis na vida dele. Encontramos Pedro pescando, e nesse dia ele não achou peixe algum. O que acontece quando nós não somos prósperos em alguma coisa? Nós desanimamos. Encontraram Pedro arrumando as redes, lavando as redes. Quando eles lavavam as redes, é para arrumar, para guardar. Amém? Encontraram Pedro lavando as redes. E Jesus estava naquele lugar pregando a palavra. Porém, por conta da palavra que ele pregava, muitas pessoas aproximavam, não somente para ouvir, mas também queriam ver quem está pregando. Quanto mais a população, quanto mais as pessoas, a multidão o comprimia, Jesus sentia a necessidade de achar um lugar para pregar a palavra de Deus. Então Jesus saiu daquele lugar e pediu Pedro por emprestar do barco. E pediu que afastasse um pouco mais para o mar, para que ele pudesse pregar, porque existiam pessoas que queriam lá vê-lo também. Então quando Jesus pregava, a multidão era abençoada. E no fim da pregação, Jesus manda chamar Pedro. Amém. E diz uma coisa muito abençoada. Pedro, vamos voltar, vamos puxar esse barco para o fundo do mar. Amém. Para o fundo do mar, para o meio, onde tem as águas mais fundas. Pedro obedeceu e disse, olha, joga as redes. Pedro disse, olha, nós pescamos a noite inteira e não achamos nada. Pedro sabia que os peixes que ele precisava subiam durante a noite para se alimentar. Então, durante a hora que Jesus disse que lance a rede, era uma hora que Pedro sabia que naquele momento, naquele lugar não teriam peixes, porque os peixes, ele sabia a hora que os peixes... Pedro era pescador, era uma pessoa que conhecia o tempo em que os peixes estariam subindo. Ele sabia, ele tinha domínio, mas nesse dia ele não teve sucesso, porque o propósito de Deus devia se cumprir na vida dele. Então Jesus chamou Pedro e disse, olha, joga as redes, mas jogue mais fundo. Existem momentos na vida que nós investimos em algo e não prosperamos, mas Jesus vem nos dizer uma coisa muito abençoada. Nesse projeto que nós fracassamos, devemos investir mais fundo. E Pedro obedeceu e disse, porque é o Senhor a falar. A Bíblia diz uma coisa muito interessante. Pois, porque é o Senhor a falar, eu jogarei
as redes, e Pedro obedeceu. Foram tantos peixes que ele teve que chamar o outro barco para ajudá-lo. Pedro, vendo esse milagre, disse ao Senhor: olha, Jesus, aparte de mim, não sou digno de estar em sua presença. Eu não sou digno, eu sou pecador. E Jesus queria mostrar a Pedro que para Jesus não existia nada que fosse impossível. Disse: a partir de hoje, tu serás pescador de almas, pescador de pessoas. Tu trarás pessoas para mim. E Pedro, a partir desse momento, começou a buscar Jesus. Começou a seguir Jesus. Encontramos uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava orando na montanha, os discípulos ficaram num barco e o barco foi alastrado pela corrente. Então o barco estava tão distante, então Jesus passou caminhando pelas águas. E Pedro, amém? E, Pedro, e os discípulos sentiram medo, sentiram um temor, dizendo: olha, isso é um fantasma. Ficaram ali aterrorizados. Jesus disse: não, sou eu, não temo. Então Pedro, ousado, disse: olha, se for o Senhor, então me chame para que eu venha aí. Amém? Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Amém. Hebreus 11, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. A fé. Thanks, Jesus. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. É a certeza de que haveremos de receber. Amém. Pedro disse: olha, se for o Senhor, então me chame para que eu venha até aí. Jesus disse: venha. Pedro desceu, ousado, desceu do barco, pisou na água, caminhou na água, mas quando viu o tamanho das ondas, Pedro foi em direção de Jesus, mas quando viu o tamanho das ondas, quando ele olhou, prestou atenção no balançar das ondas, na tempestade, naquela confusão toda do mar, Pedro temeu e Pedro começou a afundar, começou a mergulhar. E Jesus disse: olha, ele começou a clamar a Jesus, entende? Quando ele estava afundando, ele clamou a Jesus. Quando ele estava afundando, ele clamou a Jesus. Entenda isso. Quando ele estava afundando, clamou a Jesus. E Jesus tomou-lhe pela mão e disse: por que duvidaste? Amém. Por que duvidaste? A Bíblia diz que a fé é a certeza. É a certeza. Fé é acreditar. E Jesus pergunta a Pedro, Mateus 14, 32. Por que duvidaste? Quando duvidamos, nós afundamos. Então nós precisamos crer, devemos ter plena confiança naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que acreditar que tudo que nós declaramos, seja em oração, seja em jejum, temos que fazer acreditando. Amém? Porque a fé é ausência de dúvida. Por isso que Jesus pergunta a Pedro: por que duvidaste? Pedro, quando perde o fogo, para de olhar para Jesus e olha para a circunstância em que ele se encontrava. Ele começa a afundar. Assim também na nossa vida, quando nós paramos de olhar, amém? Quando nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para as circunstâncias da nossa vida, nós começamos já a temer, começamos a desanimar, começamos a recuar, começamos a afundar. É necessário que mesmo que as ondas se levantem, nosso sufoco seja Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam opressoras na nossa vida, mesmo que sejamos oprimidos por coisas da nossa vida, nosso foco tem que ser Jesus. Nós devemos olhar claramente a Jesus, amém? Nós temos que estar firmes olhando para Jesus. Nós precisamos manter nossa fé em Jesus, devemos nos guardar. Abraão não sabia para onde ia, mas Abraão obedeceu. Então, quando obedecemos à voz de Deus, amém? Quando obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus e cremos naquilo que Deus tem na nossa vida,
O milagre acontece na nossa vida. Basta mantermos nossa fé. Basta nós nos firmarmos acreditando em Deus. Tudo quando nós pedirmos em oração, nós receberemos. Amém. Por que duvidaste? A fé é a certeza. Certeza. Se tu acreditas, se tu tens fé que tudo que eu estou orando neste momento eu vou receber, tu vai receber em nome de Jesus. Se tu tens fé que tudo quanto você pede em oração, tu vai receber em nome de Jesus. Todas as orações que tu fazes nas madrugadas, e crees que Jesus ouve, e crees que Deus recebe, então a resposta tu vai receber em nome de Jesus. Em nome de Jesus tu vais receber. Coloque fé em tudo que fizeres. Ore acreditando. A oração é um conector com Deus. É um momento que você interage diretamente com Deus. Amém? Se tu queres que tua oração suba, tu tens que concentrar, tens que ter fé. E se sabes que há ausência de fé, peça a Deus, Ele vai colocar a fé em ti. E tu tens que acreditar que Deus vai derramar todas essas coisas na tua vida. Tudo quando pedires, é necessário nós permanecermos em oração. A fé vem pelo ouvir. É impossível tu teres fé sem ouvir a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que tu podes ter fé em qualquer coisa, mas a fé em Jesus vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é pela ministração da sua palavra. Amém? Que vem, tu vais acreditando se buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus vem sustentando, vem te guiando, vem te conduzindo, vem te enchendo, te envolvendo. Amém? Vem construindo. A Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bíblia, palavra. Quanto mais palavra, se a palavra era Deus, então quanto mais palavra tu tens dentro de ti, quanto mais leres, consultar a Bíblia, mais palavra terá dentro de ti. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quanto mais cheio de palavra tu fores, mais cheio de Deus tu és. Então, se tu queres ser cheio de Deus, tu tens de meditar na palavra de Deus. Deus fala uma coisa muito interessante no livro no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz, medite nessa lei de dia e de noite e faça tudo consoante está escrito nele. E não vais tropeçar. E vai ser próspero em tudo o que fizeres. Se nós lermos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus, é importante. Apóstolo Paulo, recebeu a palavra, ele foi dado a palavra, ele foi arrebatado em espírito, foi dado a palavra, ele tinha dentro de si. Mas mesmo assim, Paulo meditava na palavra porque não queria cair em erros. Então, não interessa se nós já lemos, nós precisamos todo momento ler, conhecer. Quanto mais lemos, mais revelações vêm da palavra de Deus. E é importante nós nos firmarmos lendo a palavra de Deus, não só orando, jejuando. É necessário mortificar a carne, oração, restauração da nossa vida. Estamos num momento de crise mundial. Precisamos orar. Não falo muito pela crise financeira, mas falo mais pela crise espiritual. Vemos líderes fazendo coisas que nós não esperávamos. Vemos cristãos caindo e alguns se alegram com isso. Mas isso é triste, amados. Porque vai chegar um momento que as coisas vão ficar muito piores. Nós precisamos de soldados de Deus para orar, para pregar, para anunciar a palavra de Deus. Então, nós precisamos amar um ao outro. Fazer sentir o amor que Jesus colocou aqui. Se nós entrarmos no Novo Testamento, se lermos livro por livro, vamos encontrar tá cheio de amor, 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 amor. Mesmo se tiveres no telefone e marcares amor no Novo Testamento, vai perceber que quase todos os livros é cheio de amor. Então, o amor ao próximo é que nos faz amarmos a alma da pessoa. Quando nós amamos verdadeiramente, nós olhamos para a alma, já amamos a alma da pessoa. A alma é algo importante. Então, se nós amamos a alma, nós nos preocupamos com a salvação da pessoa. A pessoa ao aceitar Jesus, então a pessoa vai crer que Jesus vive. Então, se tu crees que Jesus vive e tu aceitas Jesus como teu Senhor Salvador, tu és salvo. E tu sabes, quando partires dessa, tu vais para a glória, vais para o paraíso. E tens de manter uma vida segundo a palavra de Deus.
A palavra de Deus é um manual de vida. Assim como quando você compra uma geladeira ou um telemóvel, vem um manual de instruções de como usar o telefone. Existe também a Bíblia, que é um manual de vida, como nós devemos viver aqui na Terra. Uma boa interpretação nos fará sermos prósperos na nossa vida profissional, acadêmica, sentimental, financeira, em todas as áreas, amém? Deus tem algo muito bom para nossas vidas, Deus tem algo tremendo para nossas vidas. Nós precisamos permanecer, sermos remanescentes. Remanescentes são aqueles que permanecem. E Deus vai se lembrar de todas as coisas que nós fazemos. Nós devemos permanecer em Jesus, independentemente das circunstâncias que nos encontramos. Encontramos na Bíblia Jó, homem temente a Deus. Satanás destruiu tudo o que Jó tinha. Jó permaneceu sem murmurar, sem zombar, sem blasfemar. Permaneceu crendo em Deus. Porque as coisas são materiais, são coisas que vão permanecer aqui na terra. Deus diz uma coisa importante. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus. Quando nós nos concentramos em buscar primeiro o reino dos céus, então nós firmamos o ministério de Jesus dentro de nós. Amém? Nós firmamos o ministério dentro de nós. Onde o rei é Jesus, onde o rei Jesus governa a nossa vida. Então, as demais coisas vêm, porque se nós buscarmos primeiramente as coisas, nós nos apegamos às coisas. E quando aparece Jesus, diz, olha, deixa tudo que tens, vá para onde eu te mostrarei. Será difícil tu deixar todas as coisas. Abraão, acredito que tinha muitas coisas, tinha riquezas. Na idade que ele estava, acredito que ele tinha possuído muitas coisas. Mas por conta da obediência à palavra de Deus, ele apartou-se dessas coisas e seguiu a voz de Deus. É importante ouvirmos a voz de Deus. Jesus que nós pregamos é um Jesus que vive. É um Jesus que ao terceiro dia ressuscitou e até hoje vive. Amém. Que Deus possa rica e poderosamente nos abençoar. Amém. Eu quero lançar um apelo a todos os humanos e humanas que estão aqui neste momento. Obrigado pelos comentários que estão aqui neste momento. Quero lançar um apelo que quem não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, esse é o momento certo para aceitar Jesus. Hoje é o dia certo para aceitar Jesus. Independentemente da sua condição, independentemente da sua posição. Entenda uma coisa. Quando entramos no livro de João 3, encontramos um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era líder judeu, era uma pessoa estudada, era uma pessoa importante. Mas quando chegou diante de Jesus, ele ficou como uma pessoa que não sabia nada. Era uma pessoa estudada, líder. Então Jesus falou uma coisa muito simples, que é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Do batismo e do Espírito. Acredito que muitos de nós fomos batizados, mas precisamos nascer do Espírito. Aceitar Jesus como nosso Senhor Salvador significa que nós temos fé e cremos que Ele existe, que Ele vive. Então todo aquele que crê em Jesus é salvo. Amém? E que tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus. E que possamos nos arrepender também de todas as coisas quando temos feito. Pois o arrependimento, independentemente de qual circunstância em que te encontras, o arrependimento é que vai remover toda a culpa. Pois Deus é misericordioso, é rico em misericórdia. A misericórdia dele se renova a cada dia. Amém? O homem que estava na cruz, do lado dele, aceitou Jesus nas condições em que estava. É mais fácil aceitarmos Jesus quando estamos lá embaixo. Aquele homem estava na cruz. Imagina a dor que ele sentia. Mas ele tinha algo dentro dele. Ele acreditava, ele tinha fé que esse aqui é o Messias. Ele creu que esse aqui é o Salvador. Esse está do meu lado.
E disse uma coisa muito interessante. Ele era ladrão, sim, mas ele ouviu falar da palavra e ele no último momento se arrependeu. Por isso disse, Senhor, lembre-se de mim. Amém. Lembre-se, porque ele sabia que existia um outro lugar onde vamos ser colocados. Ele sabia que Deus tinha era necessário acontecer o que aconteceu com ele para que ele fosse para um lugar. Jesus disse uma coisa muito interessante na sua palavra quando ele estava sendo crucificado. Disse, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, eu teria mandado anjos para virem quê? Para virem me defender. Amém? Mas meu reino não é deste mundo. Então ele partiu e disse, vou vos preparar moradia e virei vos buscar, mas não vos deixarei só. Então é esse Espírito Santo que necessitamos para habitar dentro de nós, para nos conduzir. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar e ser cheios da palavra de Deus. Amém? Eu vou lançar um apelo a todos, amados, que não aceitaram Jesus, para que nesse momento possam aceitar a Jesus. Amém? Repita comigo essa oração do fundo do seu coração. Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Lave-me, Senhor, com seu sangue. Apague, Senhor, meu nome no livro das trevas e escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Estou orando em nome de Jesus. Amado Deus, Pai Santo, Espírito Santo, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, para podermos, Papá, partilhar, Senhor, a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toque, Senhor, em todos quanto ouviram, Senhor, a sua palavra nesta noite. Sejam todos impactados, Senhor, cheios, Senhor, envolvidos em sua palavra, no nome de Jesus. Senhor, comece, Senhor, manifestando, Senhor, grandemente nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Comece tocando, comece envolvendo, Papá, tudo quanto eles desejam, tudo quanto eles anseiam, Papá, em nome de Jesus, que eles alcancem no nome de Jesus, que eles alcancem no nome de Jesus, que o Senhor possa visitar todos nesta noite, possa trabalhar na mente e no coração, Senhor, no nome de Jesus, e o Senhor possa afirmar essa palavra, Senhor, que gere frutos, Senhor, no nome de Jesus, assim como lançamos a semente de Jeová. Senhor, toque em todos, Papá, neste momento, nesta noite, Pai, nesta madrugada, Senhor, visite todos, Senhor, com sua presença, com seu fogo, no nome de Jesus, que todos sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E os remanescentes sabem que temos uma oração que vai até a madrugada. Então, até na oração, que Deus possa nos abençoar. Deus seja com todos. Amém. Deus abençoe e até mais. Shalom.